Atos dos Apóstolos, capítulo 9, dos versículos 19 em diante. Eu gostaria de ler esse texto com você. O texto começa dizendo: Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos que o ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém o que invocavam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo, mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite, eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo, mas os seus discípulos o levaram de noite e o fizeram descer num cesto através de uma abertura na muralha. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então, Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como, no caminho, Saulo vira o Senhor, que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim, Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os judeus de fala grega, mas estes tentavam matá-lo. Sabendo disso, os irmãos o levaram para Cesareia e o enviaram para Tarso. Até aí. Amém, queridos? Quem é Saulo? Saulo, aqui nessa altura do campeonato, já era Paulo. Já tinha se encontrado com Jesus Cristo. Obviamente, você já percebeu pelo texto que ele já tinha sido transformado. Ele estava vivendo no começo do texto o seu primeiro amor, o momento em que ele entendeu que Jesus Cristo era o Salvador. Em alguns momentos aqui no encontro de encorajamento eu já falei dessa transformação na vida de Saulo. Um homem que perseguiu a igreja de Cristo, que perseguiu os primeiros cristãos, mas que em um determinado momento, a caminho de Damasco, foi confrontado pelo próprio Jesus em visão. Ele ficou cego. Dias depois, voltou a enxergar. E nunca mais foi o mesmo. E esse homem se tornou o maior de todos os apóstolos, o maior de todos os evangelistas, o homem que escreveu a maior parte da Bíblia, o apóstolo Paulo. O homem que mudou a vida de tantas pessoas e tem mudado até hoje. Um homem que tem mudado gerações. Um homem que inspira tantas pessoas. Um homem que me inspira muito. Paulo. E quando ele acaba de ter essa visão, quando ele acaba de entender qual é a missão dele, ele sai falando de Jesus. Ele sai falando que Jesus cruzou o caminho dele. Mas entendam o dilema desse homem. Entendam o dilema de Saulo.
Ele vai falar para pessoas que não acreditam nele. Aqueles que ajudavam ele a perseguir, dizem: espera aí, você estava com a gente perseguia eles. Você está louco? Você virou agora de lado, cara? Como assim? Agora você está falando daquele que a gente acusava, agora você está defendendo esse nome, agora a gente prendia aqueles que defendiam esse nome, agora você está, como assim? E do outro lado da escala, os judeus, aqueles e os próprios discípulos não acreditavam que de fato ele era um discípulo, não acreditavam que ele teve a visão e que ele tinha um encontro, que ele teve um encontro com Jesus. Acreditavam, na verdade, que ele era um espia, e em qualquer momento ele ia se revoltar, e que aquele era um plano para que ele matasse, ou que ele prendesse os próprios discípulos. Então veja bem a dificuldade que Saulo se encontrava. E assim ele começa o ministério dele, com pessoas não acreditando nele, com pessoas duvidando da mudança dele, pessoas que não acreditavam no que realmente Deus tinha feito na vida dele, do encontro que ele teve com Jesus, na mudança de olhar. Porque quando Jesus realmente entra no seu caminho, você percebe que você estava no caminho errado e que ele é o único caminho. Os seus olhos se fecham para o seu passado e se abrem para um novo futuro. E aí as suas prioridades se invertem. Foi isso que aconteceu com Saulo. Tudo mudou. Tudo aquilo que ele tinha como certo antes na vida dele foi abalado. Então, Saulo deixou tudo aquilo que antes ele tinha como certeza e passou a viver um novo tempo na vida dele. Então você imagina o choque para quem encontrava esse homem. Mas isso continua acontecendo até hoje. Porque quando Jesus cruza o seu caminho, as suas prioridades mudam. Os seus olhos se abrem. E aquilo que antes tinha importância para você já não tem mais. E aí você vai dizer isso para as pessoas, nem todos vão te entender. Nem todos vão conseguir compreender isso em você. Então, aqueles que antes eram seus amigos, começam a não acreditar na sua mudança. Mas será que ele está mudando mesmo? Até quando vai isso? Mas ele saía com a gente, não vai sair mais? Mas ele fazia isso com a gente, não vai fazer mais? Porque os perseguidores esperavam que Paulo, na verdade, voltasse a perseguir, que Saulo fosse perseguir, mas de repente ele começou a mudar. Não, daqui a pouco ele vai voltar a perseguir, não. Porque Jesus cruzou o caminho. Quando Jesus cruza o seu caminho, você não volta mais a ser a mesma pessoa. Mas nem todo mundo consegue entender isso. Nem todos conseguem de imediato entender a mudança na sua vida. E começam a duvidar de você. Começam a não acreditar em você. Se você ainda não passou por isso, talvez você esteja passando por isso. Ou você vai passar por isso. Porque é impossível Jesus entrar no seu caminho, tocar nos seus olhos, os seus olhos se fecharem para o seu passado, se abrir para o futuro que Ele tem para você, e as pessoas não perceberem essa mudança, ou duvidarem dessa mudança. Quando Jesus cruza o seu caminho, não tem como, as prioridades se invertem. Antes você seguia por aqui, agora você vai seguir por ali. Antes o seu pensamento era um, agora o seu pensamento é outro. E Saulo começou a dizer: Jesus é o Cristo. E aí então começava a duvidar dele. E não apenas isso.
começaram a elaborar planos para matá-lo. Às vezes acontece isso com a gente também. Não no sentido literal, obviamente. Não aqui no nosso Brasil, no nosso país. Em outros países, quando alguém se converte a Cristo, acontece no sentido literal. Em outros países onde existe a perseguição, quando alguém entende que Cristo é o Senhor, países onde religiões como o islamismo impera, quando alguém entende que Cristo é o Senhor, muitas vezes quem se converte ao cristianismo é condenado à morte. Mas nós não. Nós temos a livre-arbítrio. Mas muitas vezes nós morremos de outra forma. Às vezes você morre para um amigo que te risca da agenda dele. Às vezes você morre do círculo de amizade para muitas pessoas. Porque antes te convidava para algo, não te convida mais, porque agora você é diferente. Porque agora você pensa diferente dele, porque você pensa diferente dela. Porque agora você segue outro caminho. Que agora você pensa de forma diferente. Aí vai riscando. Às vezes porque te mata, tenta matar os seus sonhos, tenta matar você por dentro. Quantas pessoas morrem por dentro? Porque tenta matar você, afundar você, dizendo que esse estilo de vida que você escolheu não é. E quantas pessoas são mortas mesmo no início da sua fé? Foi isso que já tentaram fazer com Saulo desde o começo. Mas o texto que nós lemos, volta um pouquinho. O texto que nós lemos diz que entra um homem na jogada. E eu queria que você prestasse bem atenção nesse nome, porque nós vamos falar dele. Entra um homem chamado Barnabé. E Barnabé pega Saulo. E o texto diz assim que Barnabé, o texto diz que levou Saulo até os apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo tinha visto o Senhor e que o Senhor tinha falado com ele e como Saulo havia pregado corajosamente no nome de Jesus. Que bom que no caminho Deus sempre coloca alguém que nos tira daqueles que querem nos matar, que não acreditam em nós, e que nos levam naqueles que querem acreditar. Barnabé foi esse, que conseguiu enxergar em Saulo, conseguiu acreditar na mudança de Saulo. Pegou Saulo e levou Saulo até aqueles que podiam ajudar Saulo. Talvez você está aqui no encontro hoje, porque alguém trouxe você aqui hoje. Porque alguém enxergou, que alguém trouxe você aqui, porque assim, alguém lá no encontro pode te ajudar. Porque de repente você estava em algum lugar, porque você está vivendo um momento da sua vida que ninguém acreditava em você. E alguém trouxe você, ou alguém disse para você, vá lá. Porque de repente alguém vai te ajudar lá. De repente você vai ouvir uma palavra que vai te ajudar, porque alguém acreditou em você. Porque alguém acredita no potencial que existe em você. Deus sempre levanta um Barnabé. Um Barnabé no meio da sua empresa, onde todo mundo está te isolando, no lugar de trabalho, que vai lá e não deixa você isolado, que acredita em você. Deus levanta o Barnabé no meio da multidão, onde ninguém olha para você. Nos momentos mais difíceis da minha vida, eu sempre tive um Barnabé na minha vida. Aqueles que acreditam. Aqueles que te ajudam. Me lembrei agora de uma mulher, a Dona Aparecida. Eu conto na minha história, na minha primeira palestra. Eu passei
um momento difícil da minha vida, durante bons momentos da minha vida, em que eu fazia estágio numa TV, trabalhava à tarde na rádio, à noite fazia jornalismo, no final de semana eu cuidava da fonte da Praça de Cardoso, para poder pagar a faculdade, tinha 3, 4 empregos, eu passava uma situação muito difícil, e eu comia os pães que me serviam no café da manhã, na TV, eu não tinha dinheiro para almoçar, era uma situação muito difícil, e muitas vezes, Deus colocou um Barnabé, esse Barnabé era a Dona Cida. A Dona Cida era uma mulher que limpava a rádio onde eu trabalhava. Era uma faxineira. Essa mulher acreditava em mim. E por muitas vezes, a Dona Cida levava uma marmitinha dela. E ela dividia a marmitinha dela comigo. E ela separava a marmitinha dela. E muitas vezes eu dizia assim: Dona Cida, mas a senhora... Ela, não, eu não estou com fome, não, eu não estou com fome, eu como pouco, eu sou igual passarinho, eu como pouco. Mas eu percebi que muitas vezes ela comia pouco porque ela queria deixar para mim. Ela acreditava em mim. Às vezes era o locutor da rádio que ficava lá no supermercado, onde eu fazia o flash da rádio, e ele sabia, ele olhava para mim, ele via que eu era... Pode parecer que não, mas um dia eu fui magro. Bem mais magro. E às vezes eu chegava lá para fazer o flash, sabe esses flashes de rádio no supermercado, para falar os preços e tal. Era o quarto flash da tarde. E aí então, ele era o locutor do supermercado. E aí ele chegava lá para o dono do supermercado e dizia assim: ó, dá uma fruta para o menino. E ele sempre me dava uma maçã. O Gil, grande Gil, ele me dava uma maçã. Ele acreditava em mim. Deus sempre levantou Barnabés que acreditavam em mim nos momentos de fome, nos momentos das minhas dificuldades, nos momentos em que eu chorava entre um emprego e outro, querendo desistir. E sempre alguém dizia assim: continua, um dia isso vai passar. Alguém que me levava para um lugar onde as pessoas acreditavam em mim. Alguém que me levava para uma igreja onde as pessoas me abraçavam. Barnabé pegou Saulo e levou para os apóstolos. Nós estamos falando de Pedro, nós estamos falando de João, nós estamos falando dos apóstolos, aqueles que andaram com Jesus. Barnabé pegou Saulo e levou. Agora Saulo vai para Jerusalém, e quando ele chega lá, ele começa a andar com os apóstolos, e ele começa a pregar, segundo o texto que nós lemos, de forma livre, corajosamente. Ele começa a pregar para os judeus, de fala grega, ousado, mas não demorou muito, para que os judeus gregos, de fala grega, armassem para tentar matar Saulo, porque também não acreditavam nele. E os irmãos, os apóstolos, não tiveram outra alternativa, senão pegar Saulo e enviar de volta para Cesareia e depois para Tarso. Presta bem atenção aqui. Isso é muito importante que eu vou dizer aqui. Aqui, Saulo volta para Tarso. O que é Tarso? Se ele volta para Tarso, é porque ele saiu de Tarso. Tarso era a cidade natal de Saulo. Ele foi enviado para Tarso. Foi mandado de volta para a cidade natal. A Bíblia não diz, mas ali ele ficou na sua cidade por alguns anos, no anonimato, esquecido. Eu estou falando do homem que escreveu a maior parte da Bíblia.
Eu estou falando, não é de qualquer homem, não. Eu estou falando do apóstolo Paulo, que aqui nessa altura ainda era conhecido como Saulo. Eu estou falando de um homem de potencial, um homem que Jesus foi ao encontro dele. Eu não estou falando de um homem que seguiu a Jesus, não. Eu estou falando que um homem que o próprio Jesus foi até ele, que colocou diante dele uma missão, mas que foi rejeitado pelos homens, que foi abandonado, que foi esquecido, e que de repente foi levado para a sua cidade natal, foi levado para Tarso. Eu estou falando aqui agora para muitos Saulos, que de repente têm muito potencial, que foram escolhidos por Deus, mas que porventura estão desacreditados. Eu estou falando para mulheres e para homens que têm chamado de Deus, que têm promessa de Deus, que vão render muito no reino espiritual. Eu estou falando para homens e mulheres aqui, tanto no vídeo, quanto para pessoas que estão aqui sentadas, que Deus tem promessa, que Deus tem propósito, que Deus vai usar nessa cidade, que Deus vai usar nesse estado, que Deus vai usar nesse Brasil. Mas que de repente voltou para Tarso, que voltou para sua zona de conforto, talvez não porque você quis, mas porque ninguém acreditou em você, porque talvez ninguém te deu uma oportunidade. Porque ninguém olhou para você, porque ninguém cuidou de você, porque ninguém acompanhou você. Mas eu disse para você prestar atenção no nome de um homem, porque eu tenho uma palavra para você hoje. E o nome desse homem é Barnabé. E esse homem foi decisivo na história de Saulo. Mas quem foi Barnabé? Barnabé, na verdade, era o nome como ele era chamado, mas Barnabé era o nome de José. Ele era um dos 70 discípulos de Jesus, daqueles 70 que Jesus enviou na grande comissão. Ele aparece na Bíblia no começo do livro de Atos. E nós vamos ler. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos, está aí, José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa o quê? O quê? Uau, que espiritual. Significa encorajador. Vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Deixa eu contextualizar para você. A Bíblia diz que não havia ninguém com necessidades no início da igreja. Como seria bom se fosse isso até hoje, não é? Na época, a igreja primitiva vivia em comum. Ninguém passava necessidade. Todos vendiam tudo que tinham, depositavam aos pés dos apóstolos e tudo era dividido em comum. Todos viviam dessa forma. Todos viviam assim. Então, esse homem aparece quando ele vende o que ele tinha, deposita aos pés dos apóstolos, e os apóstolos dividem, e ninguém tinha necessidade. Quem era esse homem? José, conhecido como Barnabé. Barnabé nos é apresentado, e aqui ele aparece também em algumas linguagens como o Consolador, ou Filho da Consolação. Barnabé significa encorajador, consolador, aquele que anima, o Filho da Consolação. Queridos, como nós precisamos de um encorajador na nossa vida. Como nós precisamos de alguém que nos consola, de alguém que nos anima.
como nós precisamos de alguém que ande conosco dia após dia. Você sabe que nos últimos meses, nas últimas semanas, Deus tem aberto os meus olhos para uma realidade que ninguém anda sozinho. Eu tenho trabalhado com a equipe nas últimas semanas, verdades a respeito disso, e muita coisa tem sido mudada e transformada no encontro de encorajamento, e vai mudar muitas coisas vão mudar a partir de agora, principalmente no ano de 2017. Muitas coisas vão ser transformadas a partir de agora, porque uma coisa que eu entendo, e que Deus tem aberto o meu entendimento a partir disso, é que ninguém anda sozinho, as pessoas precisam ser cuidadas. As pessoas precisam ser cuidadas. Não basta você ouvir. Não basta você simplesmente vir aqui numa terça-feira, ouvir uma mensagem e simplesmente ir embora para sua casa. Você precisa de um acompanhamento. E você vai entender o papel de Barnabé acompanhando Saulo. Mas antes eu queria dizer o que ele faz. No capítulo 11, no versículo 23, olha o que acontece. Capítulo 11, versículo 23. Quem? Barnabé. Ali chegando, onde? Antioquia. Antioquia era a terceira cidade do Império Romano. Vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou o povo dali a permanecer fiéis ao Senhor de todo o coração. O povo era muito perseguido, a igreja que estava se formando era muito perseguida. E ele o que? Animou. Animou não é animar torcida. Não é esse tipo de ânimo que nós precisamos. Esse ânimo passa. Eu não vim aqui para fazer você rir. Não é esse tipo de ânimo que a gente precisa. Qual que é o contrário de ânimo? O antônimo é o quê? Desânimo. E quantas pessoas estão desanimadas na fé? Quantas pessoas que começam e desanimam porque não suportam a perseguição? A perseguição não são das pessoas, é a perseguição do mal. A perseguição que você não vê. A perseguição que quando você começa a buscar o caminho certo, vem sobre a sua vida. E você não consegue ver. E você desiste. Vem para te desanimar, para te entristecer, para te abater. E você para no meio do caminho. E aí, você precisa de um Barnabé. Você precisa de alguém para te encorajar. Você precisa de alguém para te animar. Animar para quê? A permanecer fiel. Alguém para dizer assim, moda, permaneça, cara, permaneça fiel, permaneça, vale a pena. Aqui eu permaneça no Senhor, ali eu permaneça no Senhor. Luciana, permaneça no Senhor, permaneça no Senhor, permaneça, Maria Angélica, permaneça no Senhor. Maguila, permaneça no Senhor, permaneça de todo o seu coração. O texto diz, permanecer fiel no Senhor de todo o coração. Porque muitas vezes nós permanecemos, mas não de todo o nosso coração, e aí não adianta. De todo o nosso coração. Não 10%, não 20%, não 30%, não 50%, mas 100% de todo o nosso coração. É por inteiro, Deus não aceita nada pela metade. Aí você diz assim, tá bom, Juliano, tá bom, você está falando de Barnabé, olha para mim, presta atenção no que eu estou falando aqui, por favor. Juliano, mas o que tem a ver Barnabé com Saulo? Qual o final dessa história? Porque Saulo está lá em Tarso ainda, você está me acompanhando? Saulo está em Tarso. Saulo está sumido. Alguns historiadores dizem que ele já estava em Tarso 5 anos. Nós não sabemos quanto tempo tinha se passado. Mas aquele homem que foi chamado para fazer a diferença na vida de tantas pessoas, estava no anonimato. Sabe o que é triste, meu irmão? Que quantas pessoas que estão no anonimato agora, que poderiam já estar fazendo a diferença nessa cidade, porque ninguém acreditou nelas. Estão em Tarso. Onde entra Barnabé? Aí eu escrevi uma frase aqui, olha, guarde bem essa frase.
Saulos se tornam Paulos quando nós nos tornamos Barnabés. Uau! Vou repetir para você guardar isso. Saulos se tornam Paulos quando nós nos tornamos Barnabés. Atos capítulo 11, versículo 25 e 26. Olha o que esse homem fez. Então, Barnabé foi a Tarso fazer o quê? Repita comigo. Procurar Saulo. Olha o que um homem, o que um encorajador faz. Ele procura os Saulos. Os encorajadores procuram os Saulos. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. E quando o encontrou, não deixou ele lá. Levou para Antioquia. E assim durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram. Isso aqui é o que acompanhou, os dois andaram juntos. Lembra que eu falei agora há pouco? Precisa de acompanhamento, precisa andar juntos. Não basta só falar, não basta chegar lá e falar assim: Saulo, escuta o que eu vou te falar, ó. Assim diz o Senhor, ó, você precisa voltar, hein, cara. Precisa voltar a fazer aquilo que Deus mandou você fazer, viu, cara? O que você está fazendo aqui? Vai lá, rapaz, encara a perseguição. Você não é homem, não, rapaz. Estou aqui para te encorajar, rapaz. Volta. Você não é corajoso? Tchau. Não. Barnabé nos dá uma lição. Procura, leva. Dá o braço aí, rapaz. Não volto sozinho não, você vai comigo. Nós vamos andar junto. Eu e você, porque eu sei o que Deus tem na sua vida. Eu sei o que Deus vai fazer através de você. Sabe o que é mais lindo disso? Paulo fez infinitamente mais do que Barnabé fez. Olha que coisa linda. Às vezes, irmão, a gente vai atrás de pessoas que vão fazer infinitamente mais do que a gente já fez na vida inteira. Às vezes você vai atrás de pessoas, você vai resgatar pessoas que vão fazer mais do que você vai fazer, cara. Você imagina Barnabé no fim da sua vida olhando para tudo que Paulo fez. Você já pensou se ele não tivesse ido atrás daquele homem? Você já pensou se Barnabé não tivesse ido lá atrás de Paulo, atrás de Saulo? O que seria da Bíblia? Quantos livros estariam faltando? Quantas cartas importantes estariam faltando na Bíblia? Quantas pessoas não estariam aqui? Quantas pessoas importantes Martinho Lutero não teria lido? Ai, o que leu e não teria começado o que começou. Pela graça sois salvos. Barnabé, diz o texto. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando encontrou, levou-o para Antioquia. E assim durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Presta atenção. Em Antioquia, os discípulos foram, pela primeira vez, chamados cristãos. Uau! Começou com eles. Olha que privilégio. Começou com eles. Os primeiros a serem chamados cristãos começaram ali. Começaram com eles. Hoje eu quero ser um Barnabé na sua vida.
Eu vim aqui para te procurar, filho. Eu vim aqui para te procurar, filho. Para dizer para você, sai de Tarso. Vamos andar juntos. Deus tem uma promessa na sua vida. Deus tem um propósito na sua vida. Talvez você vai fazer coisas, e eu torço por isso, infinitamente maiores do que eu faça, do que eu vou fazer a minha vida inteira. E no nome de Jesus você vai fazer. E o nome de Jesus vai ser glorificado por isso. Porque o que Barnabé fez por Saulo, Saulo fez por milhões e milhões e milhões de pessoas. Quando eu sou Barnabé na sua vida, você é Paulo na vida das pessoas. Quando você entende que você foi encorajado, você encoraja outras pessoas. Quando você entende que você foi cuidado, você cuida de outras pessoas. Esse é o efeito Barnabé na vida das pessoas. Se coloque de pé e saia de Tarso. Essa é uma noite para você sair de Tarso. É uma noite para você entender e olhar para o seu Salvador. Por mais que você esteja cansado, por mais que as pessoas não acreditem em você, essa é uma noite de você olhar para o seu Salvador. Pai, no nome de Jesus, eu te apresento cada uma dessas pessoas, as que estão aqui, as que estão em casa. Eu quero encorajá-las, eu quero tirá-las de Tarso agora, porque eu sei que o Senhor tem um propósito para elas, e quero levá-las ao propósito que o Senhor tem para elas, Pai, no nome de Jesus, Deus. Levante mais Barnabés aqui no nosso meio, revele os teus Saulos que eles são Paulos, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém, Senhor.